Fala galera, geometria plana. Eu sempre começo o curso, quando a gente inicia essa parte de geometria, eu sempre começo com essas definiçõezinhas. Por quê? Porque elas são básicas, são essenciais para a construção da geometria. Não se inscreveu ainda? Se inscreve! Matemática.0, professor Adriano, acredita! Toca o sininho, segue a gente lá no Instagram e ó, acredita! Antes da gente entrar nesse detalhe, né, a gente não pode deixar de citar que um jovenzinho chamado Euclides foi o cara que construiu toda essa geometria que a gente estuda hoje, né, a geometria plana, que recebe também o nome de geometria euclidiana. Conseguiram lembrar disso aí? Isso é extremamente importante. Euclides foi um matemático, né, extremamente importante, porque ele escreveu, né, a sua base teórica é em cima de um lançamento que ele fez denominado de Os Elementos. São 13 livros em que ele faz não só isso, obviamente, mas ele faz todo um levantamento com essas definições geométricas, e isso foi tão bem aceito na época que continua até hoje, né, instalado como sendo uma das principais bases teóricas e que a gente, né, estuda basicamente na faculdade, nas escolas, tudo isso. A gente continua com o seguinte. Dentro dos elementos básicos da geometria plana, para Euclides, ele separa sendo 3 bases fundamentais, tá? Que é ponto, reta e plano. O que é o ponto? O ponto é um ponto. Como assim, Adriano? O ponto é uma representação no espaço. Depende de qual é o seu referencial. Por exemplo, se eu olho para o céu à noite e ele está estrelado, aqueles pontinhos de luz, pontinhos de luz são representações de pontos, concorda? Se a gente for olhar, eu sou de São Gonçalo, né? Estamos juntos. Se você olhar São Gonçalo no mapa mundi, São Gonçalo é grande e aberto, mas se você olhar no mapa mundi, ele é um pontinho, ele é uma referência. Conseguiram determinar qual é a relação de ponto? Vamos viajar, viaja comigo, viaja comigo. E reta, o que vem a ser reta? Reta é um conjunto infinito desses pontos alinhados, tá? E aí a gente vai construir uma reta, né? Exemplo disso, se você olhar, claro que não vai ser, né? Mas se você olhar a fiação de luz, você consegue determinar que aquilo ali vai ser infinito, né? Na sua percepção, beleza? Tranquilo? A gente vai falar mais sobre isso. E o plano? O que vem a ser um plano? O plano, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender comigo. Existem axiomas. O que são axiomas? Verdades inquestionáveis. Como assim? Ele falou que aquilo é verdade, você aceita e fé. É verdade aquilo, aceita que dói menos. É tipo isso. Porque não tem como você contestar, você sabe que aquilo é verdade, né? Como assim? Vamos lá. Acompanha comigo. Olha só. Um axioma que é muito verdade é que eu preciso ter pelo menos quantos pontos para poder definir uma reta. Vamos lá. Se eu pego um ponto e eu preciso ter um outro ponto para ter um direcional. Então, acabei de responder. Eu preciso ter pelo menos 2 pontos para poder definir uma reta. Eu sei que ela é infinita, ou seja, eu tenho infinitos pontos, mas eu preciso ter um número mínimo deles. E esse número mínimo é quanto? 2. Conseguiram entender isso? Tranquilo? Aí, olha só, eu pego um outro ponto aqui que não pertence a essa reta. Beleza? Eu vou chamar essa reta de Rzinho. Tranquilo? Suave? Agora, compara comigo o seguinte. Quantos pontos eu falei que tem aqui? Infinitos, tá? Se eu escolher o B e o C, eles formam uma reta, não formam? Formam, ó, que bonito. Se eu pegar o A e o C, eles formam uma reta nova, não formam? Galera, eu falei que aqui tem quantos pontos? Infinitos. Se eu pego um ponto aleatório daqui e ligo, forma uma reta, forma uma reta, forma uma reta, forma uma reta. Vocês concordam comigo que aqui eu vou formar infinitas retas?
E vocês também concordam comigo que isso aqui vai gerar um plano? Assim a gente constrói um plano e nasce mais um axioma. Para definir um plano, eu preciso ter pelo menos uma reta e um ponto não pertencente a essa reta. E aí a gente tem os exemplos básicos no seu dia a dia, na nossa casa. Isso aqui é uma representação de um plano, né? A junção de planos formam figuras tridimensionais. Uma caixa de sapato. Cadê meu apagador? Aqui meu apagador. Ele é uma figura em que eu tenho a junção desse plano, com esse plano, com esse plano, com esse plano, com esse plano. E vai virar uma figura tridimensional, né? Tridimensional depende do seu referencial. Mas aqui eu estou formando uma figura em que a junção dos planos vai gerar o quê? O seu espaço, né? Eu estou no espaço quarto, porque aqui é meu quarto. Então aqui eu tenho a junção de planos, parede, parede, teto, chão, parede, parede. E eu tenho um espaço aqui sendo construído. Conseguiram entender isso? Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar andando. Acredita, já deu certo. Aí olha só, a representação desses elementos primitivos também são pré-determinados. Como assim? Todos os meus pontos sempre serão representados por letras maiúsculas. Beleza? As minhas retas sempre serão representadas por letrinhas minúsculas. E o meu plano? O meu plano sempre vai ser representado por letras gregas. Adriano, eu não conheço letra grega. Você viu uma letra, não sabe qual é? Então ela é grega. Acredita. É isso. Bota isso na sua cabeça. Show? Tranquilo? Olha só. Posições da minha reta. Beleza? Eu posso ter a reta vertical, horizontal ou inclinada. Tranquilaço. Suave. Beleza? De novo. Eu posso ter uma reta vertical, horizontal, horizonte, praia. Lembra? Você ali, curtindo, dá aquela olhada no visual, olha o marzão, horizontal, horizonte. Pegou? E vertical. E o inclinado. Inclinado já diz, né? Tá inclinado. Beleza? Retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se encontram em um único ponto. Ou seja, elas se cruzam. Show? Tranquilo? E retas paralelas são retas que nunca se encontram. Beleza? Tranquilão? Retas coincidentes são retas que estão uma sobre a outra. Todos os pontos que pertencem a uma também vão pertencer à outra. Mas elas são distintas. Guardou isso? Ó, retas concorrentes se cruzam. Retas paralelas não se cruzam. Retas coincidentes está uma sobre a outra, mas elas são distintas, tá? Mas está uma aqui, ó, uma sobre a outra. Tranquilão? Beleza? Guardou isso? Segmento de reta. Segmentar te lembra o quê? Partir, separar. Concorda? Então, segmento de reta, eu botei entre aspas, tá? Porque a definição é uma parte da reta vai ficar muito feio. Então a gente vai no quê? Não acredita, porque é o que dá certo. A galera pega. Então, ó, segmento de reta tem um começo e tem um fim. Acabou. Ó, começa em A, termina em B. É um pedaço da minha reta. Lembra, se é um pedaço, eu cortei ela. Esse cortar ela define o quê? Um ponto. E outro ponto. Então ela tem um começo e tem um fim. Tem extremidades. Tá? Representação matemática. São as duas letras, né? Maiúsculas com um tracinho em cima. Segmento de reta. Tem começo e tem fim. Guardou? Semi-reta. Semi significa o quê? Tem continuidade, né? Ó, tem começo, mas não tem fim. Guardou isso? Então, olha só. Eu tenho aqui AB. Ela começa em A e passa por B infinitamente.
eu sei que ela começa num ponto e continua para lá. Ou começa num ponto e vai para lá. Show, guardou, mentalizou aí. Acredita, já deu certo. Ó, começa em A e passa por B. Guardou, tranquilo. E ó, representação, tá? Começa em A e passa por B, então a setinha tem que estar apontada para o ponto que ela está passando. Beleza? Show? Pontos colineares são pontos que pertencem à mesma reta. Então aqui eu tenho uma reta Rzinha, tal que A pertence ao Rzinho, o B pertence ao Rzinho e o C pertence ao Rzinho. Tá? Lembra que eu falei com vocês que a matemática está sendo construída ao longo do tempo? Isso aqui é uma das geometrias que a gente tem hoje, tá, galera? Mas existem muitas outras geometrias que se trabalham, né? Uma das matemáticas, ou uma das geometrias, né, que a gente pode adotar como sendo uma que bateu de frente com essas definições de Euclides, é o que a gente chama hoje de geometria projetiva, né? Eu fiz um trabalho na faculdade, uma pesquisa sobre isso, em que, vamos lá, de acordo com Euclides, retas paralelas nunca se encontram, jamais. Só que em geometria projetiva a gente trabalha com artes, né? Então você imagina o seguinte, um trilho de trem, né? Imagina você com um trilho de trem, fazer aqui, ó. Aí você tem um trilho do trem. Aí quando você olha, você imagina o seguinte, né? Esse trilho de trem, eles nunca se encontram na vida, né? No real. Mas quando você está olhando para eles, em determinado momento, ó, eles vão se encontrar, não vão? E eles se encontram nesse pontinho aqui que a gente chama de ponto no infinito. E aí quebra o detalhe de que as paralelas nunca se encontram. E aqui a gente sabe que as retas se encontram. E aí tem uma definição, não é uma definição, mas o que a galera adota é que a geometria projetiva é a geometria que a gente vê. E a geometria plana é a geometria que a gente constrói, né? Mas isso aqui é bem legal, né? Os artistas fazem muito isso aqui que chama de ponto de fuga, né? Ou um foco, ponto de fuga. E aí, não vou dar, mas aí vocês lembram, tem aquelas cidadezinhas que a gente consegue fazer assim, ó. Conforme você está andando, ele vai se encontrando no ponto. Beleza? Guarda isso aí. Não esquece, acredita, a geometria plana é básico, é simples e é fácil. Tá? Matemática 0.0. É tech, é pop, é tudo. Valeu, galera!